né, que é no início era o verbo, né, no princípio. No princípio era o verbo. Princípio era o verbo. E por quê? Essa tradução ela vem do latim antigo, né? E eles acabaram optando por traduzir, acho que é Jerônimo, uma coisa assim, o cara que tinha feito essa adaptação, né, de traduzir a palavra logos, não é logos, né? Logos em grego, logos por verbum. E acabou vindo parar em todas as edições até as de hoje, né? Essa tradução. Traduziu o arché, né? Que é uma palavra que não pode também ser interpretada por princípio, né? E logos por verbo. Aí é que eu te pergunto, né? Aí tem toda a trama das traduções, né? Porque se a gente vai lá na origem da palavra logos, uma das possibilidades da leitura é traduzi-la como o verbo, mas o verbo não como no sentido necessário que a gente usa na conjugação de mas sim enquanto a ação, talvez, né? Ou não. Não, eles não usavam no sentido de verbo. Pois E é. essa é a grande questão. É que a gente acabou traduzindo ali, né? A gente, vamos dizer assim, alguém acabou traduzindo aquilo ali por verbo. E também outras palavras que estão ali, né? Então eu até posso colocar aqui, por exemplo, deixa Que o eu verbo era tentar Deus, né? exibir. Depois, né, na tradução lá, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É como tá passando aqui embaixo. Ó. No É. princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tá vendo como. E aqui até as preposições que estão descritas aqui tá empregado incorreto na frase. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com o que está Então, na visão escrito. cabalística, né, não tá, nada está separado, né? O verbo não estava com Deus, era o próprio Deus. Eles tentam arrumar, né? E o verbo era Deus. Né? Entende? Mas o logos é como se fosse uma potência. E sempre que os gregos estão falando de logos, eles estão colocando como uma coisa que dá ordem e esquematiza as coisas, que cria relações e que é potência também. Então, por exemplo, você pegar Heráclito, né? Ele tem várias passagens que ele vai falando do logos. E algumas delas, assim, são bem curiosas. Tipo, traduzindo, né? Sol, entre parênteses, né? Do tamanho do meu pé. Isso em logos. E daí ele cita, essa aqui é um pouco mais comprida, eu não vou conseguir. Tropos do fogo, né? Primeiro mar, do mar, a metade de terra, a metade vento ardente. O mar se estica de ponta a ponta e retira a sua medida de acordo com o mesmo logos que era primeiro. Então você vê, é toda uma relação de potências, medidas. Eu imagino o Heráclito deitado na beira de uma praia, lá e tal, e aquele solzão, e ele pega e bota o pé para tapar o sol que vinha na cara dele. E é daí que ele fala: sol do tamanho do meu pé. Entende? E isso demonstra o quê? Que a razão do que está ali naquele momento, e a razão, num sentido matemático mesmo, é a mesma que está lá, a quilômetros de distância, uma coisa imensa, né? Uma coisa gigantesca e tal, distante. As medidas que ele aponta do mar, da praia, e fala que todas elas têm uma relação. Isso é o logos, né? E eles acabam empregando muito mais nesse sentido. Inclusive, se eles fossem usar verbo mesmo, eles teriam outra palavra. Agora eu não me lembro, mas teria outra palavra para descrever um verbo. Eles tinham verbos, tinham mais verbos que nós, inclusive. Eles tinham tempos verbais diferentes dos nossos e com mais tempos. O Seraf de novo, e logos dá origem não só à fala, quanto à lógica, ou seja, um princípio organizador.
Isso É é um uma das princípio leituras. cabalístico Princípio também. organizador. Exatamente. Mas É uma das exato. leituras. É isso aí. Né? O Bem logos, que legal. quando estamos falando, tanto que eu falei, Heráclito está descrevendo uma série de relações, razões e etc, né? Quando ele estava mencionando logos, né? E tá exatamente nesse sentido aí, né? É Que isso acaba mesmo. sendo um princípio organizador também. Por isso botei arcano, não pelo Eu acho que é sentido em por causa do latim de arqué mistério, que ele colocou antes ali. mas em grego de template, é isso? Uma Template. template. Ah, tá. Template. Tá, pensei que ele estava citando alguma coisa em Mas grego. é que ele cita anteriormente ali que arqué também chega. Daí esse aqui complementa. Ó, aqui. arqué também chega em fundamento. Quase que no sentido de arquétipo, né? Daí sim que ele coloca como se fosse uma template. E mas Tá, é entendi. isso. Tanto Bota que, o menino pra dentro aí. Quer entrar não, pra mim, o O arcano. Seraf? O Mas sabe arcano. que enquanto a gente vê essa questão da participação dele, que eu queria comentar com vocês, né? O quanto hoje, né? Mas o quanto a gente consegue pegar esse significado de arqué e estender ele, né? Do próprio arquétipo, se não, de arca, né? Tudo que a gente cita de arca, a arca de Noé, como é que é o nome daquela outra arca lá? Arca sagrada? Não, como é que é? Não, eu tenho até uma réplica aqui, a Arca do Isso. Tesouro, né? A Arca do Conhecimento, Não. que tem um livro dentro, gente. uma Enfim, né? matriosca. Putz, Eu esqueci, mais uma prova de que eu não entendo Não, lufas mas dessas coisas. arquétipo, é tudo da mesma coisa. Vai dar Né? origem também o Gignomai e o arqué, né? Eles têm a mesma é, função, assim, praticamente. Gignomai, Gênesis, né? O arqué é também o início, né? Ele dá uma noção de início, mas Uhum. um início que é estruturante. Então, é através daquilo, né? Tanto que daí o debate filosófico lá de realismo com idealismo, né? Contra idealismo, tá? O que precede, o que veio antes, a matéria, né? Não, a forma. Eu inclusive traduzo, né? Como arqué sendo estrutura, não uma estrutura como as pessoas pensam, uma armação, por exemplo, de uma parede, né? Uhum. Não, ela é o que dita a forma. É o que possibilita que a forma seja de algum jeito, né? Então a matéria vem a ocupar determinado espaço, ocupar determinada forma através de um arqué, né? Através desse arqué, né? E o que é legal É um disso é que template. é Legal. o tanto quanto nos dias de hoje ela ainda é usada, né? Por exemplo, o arqui-inimigo, né? A arca, o arquétipo, o arcano, como os nossos queridos professores Adílio e Pablo, né? Do Sabedoria Arcana, né? Essa questão dos Roberta me corrige, dos arcanos do Tarô. tarô, né? Do próprio tarô, né? Pela potencial, pela grandeza dessas cartas dentro do tarô que elas têm, né? O quanto elas carregam de simbologismo ali, o quanto elas carregam de início, né? A origem. Então, é interessante, eu estava pensando nisso um tempo atrás, né? Em quantas coisas arquivo, né? O próprio arquivo, palavra que a gente usa todo dia, que a gente apaga, que a gente muitas deleta, palavras que a são gente derivadas cria, disso, né? né? E às vezes a gente não faz essa associação direta e que é esse exercício que a gente estava falando que a gente autista tem, né? Quer dizer, por que eu vou ficar prestando, por que eu tenho que ficar prestando atenção nisso? O que vai mudar minha vida? Mas eu gosto. Para mim é mega É mais interessante, eu forte que sempre eu, né? vou. É mais forte. Isso é Eu tenho certo. certeza que é. Isso é certo. Etimologia para mim é como praticar um esporte.
Eu curto pra caramba as coisas Tudo a fica entender. muito mais claro através de etimologia. Inclusive, eu busco a Aham. etimologia das palavras gregas para poder Sim. entender o que eles estão falando. Que é a Por raiz, né? exemplo, você pega apotnesko, né, no grego, que é morrer, né? Apo é uma preposição que é afastar. Tnesko é aquilo que é da terra, entende? Você veja o que, que é. Daí, veja se isso não te pinta uma imagem do que é morrer. Se você pegar a palavra morrer, hoje em dia, morrer, você vai pensar, deixou de viver, deixou a vida, né? Mas necessariamente isso te, te deixa em aberto, né? Tá, perdeu a vida, tá, mas e daí, né? Daí vem todas as foi pro céu, virou não sei o quê. Eles já falavam mais ou menos isso, já diziam assim, ó, foi pro céu. Morreu para eles era um tipo de foi pro céu. Tipo, se afastou das coisas da terra. Uhum. E como assim, né? Tem idiomas que são muito ricos, e a gente também já falou em outros momentos isso aqui, né? O como alguns idiomas proporcionam uma melhor compreensão, né? A gente falou ali também, de novo, citando os Ocas do próprio alemão, ó, o quanto eles conseguem, não é nenhuma sintetização, né? Mas um agrupamento para fazer com que uma palavra tenha um conceito todo por trás dela, né? O quanto isso é rico, né? O quanto isso é quase, ó, outro termo, o quanto isso é quase uma arqueologia da É uma palavra, né? arqueologia, O é que, isso. né? O que ela carrega enquanto arca mesmo daquele significado, né? Isso é maravilhoso. E eu não desprezando, poderia, mas não desprezando a língua portuguesa, eu acho que a gente eh, tem grandes perdas, né? Talvez eu já tenha citado isso, mas e quem assistiu também a live com o Léo Lousada, nós trabalhamos os dois em uma área muito específica, que é a tecnologia da informação, e muitos treinamentos que a gente executa, eles, se não 100%, quase isso, são em inglês, na língua inglesa, né? E é impressionante como para alguns exercícios que são iguais em dois idiomas, a percepção fica tão distinta, né? Então, por exemplo, num exercício que lembro de ter feito num treinamento onde era um treinamento com um foco comercial sobre um aspecto específico de tecnologia.